Fala, torcedor palmeirense, temos um corte aqui do programa F360, fazendo a análise do jogão de já entre Palmeiras e Al-Ahly, que pode valer a vaga nas oitavas de finais do Mundial de Clubes. O Palmeiras vencendo dá um passo adiante e fica muito próximo de garantir a classificação para as oitavas de finais. Torcedor, eu já conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações para não perder nada do Alviverde. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E é o seguinte, vamos então já para o palco do jogo, MetLife Stadium. Já tem egípcio por lá, já tem brasileiro, os palmeirenses invadiram Nova York, invadiram a América, invadiram tudo. Será que vai ter festa hoje? Acho que vai, né? Porque são duas torcidas festivas. Gustavo Zupac e Roberta Barroso já aparecem na nossa tela. Vamos lá, bom dia, amigos. Bom dia, Abel. Beijo pra você, amigos do 360, fã de esporte. Bom dia, Zupac. Good morning, Roberto. Hoje é dia de jogo, hein? Olha aí, torcedor do Al-Ahly. Al-Ahly or Palmeiras? Ahly, of course. Ahly. Do you live here in US? In Boston. In Boston. We But came you... 4 hours drive for here. Ele mora em Boston, veio 4 horas dirigindo para cá. But are you Egyptian or American? Egyptian. Ele é, Egyptian and then became American. ele é egípcio de nascença e hoje tem cidadania americana. What's your name? Beher. Beher. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Gustavo. Gustavo. People say that Al-Ahly fans are the biggest in the world. Is that correct or It's correct. It's like 120 million. not? 120 million Yep. fans? Fans. Uau, perguntei pra ele se é verdade a história de que o Al-Ahly tem a maior torcida do mundo. E ele falou que é, e que são 120 milhões de torcedores, o que é um exagero, não é esse número que é citado, mas é muita coisa. What do you expect about the game today? We in South America are used to think that we are just under the Europeans, but better than the rest of the world. What do you think about? That's very true, but it's 90 minutes. It's a game, 11 versus 11, and I think we are ready for this tournament. We did well the first game, and I believe we can win or at least tie today. Perguntei pra ele o que ele espera do jogo, porque a gente na América do Sul, a gente só se coloca abaixo da Europa, mas geralmente a gente olha para os outros continentes como se a gente fosse melhor. E ele falou que é verdade, mas que é 11 contra 11 o futebol. 90 minutos, tudo pode acontecer. 90 minutos, e que ele acha que o Al-Ahly pode surpreender. To finish, what's the best player of Al-Ahly? Or your preferred one? 22, Imam Ashur, but he got injured the first game. So I know any other person who's going to play should be the same. We trust all our players. Okay. Good luck for both teams, and the best will win today. And the score? 2-1 Ahly. Good luck. Thank you. Perguntei pra ele qual que é o melhor jogador do Al-Ahly, ele falou que é o... Obrigado. Falou que é o Ashur, mas infelizmente se machucou e que ele confia em todo mundo que tiver em campo no lugar e ele acha que o Al-Ahly vai vencer. Esse foi um egípcio otimista, porém realista, Beta. É verdade. O Palmeiras, nesse jogo, a gente pode dizer que é favorito contra o favorito. Porto. Ficava ali aquela dúvida. Até tinha a possibilidade do Palmeiras vencer, porque estava um pouquinho, né, igual, tanto que as apostas, a gente falava, não, 2-0 Palmeiras poderia vencer o Porto, mas hoje o Palmeiras entra como favorito nessa partida, nesse calor aqui do MetLife Stadium, cerca de 30 graus. É assim, o termômetro do celular marca 27 graus agora com sensação de 30. Eu acho que tá um pouco mais. Até porque tá cedo, são 9h30 da manhã. Eu acordei hoje 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, e já tava um sol do meio-dia, assim. A estimativa para a hora do jogo, né? O jogo aqui começa ao meio-dia, acaba às 2, é entre 32 e 33 graus de temperatura para a sensação de 34 para 35. Vamos, Palmeiras, a galera está chegando. Vai estar muito quente. Vai estar muito quente, mas o Abel Ferreira ontem na entrevista coletiva disse que sabe usar a estratégia do clima. Então, de acordo com a meteorologia, hoje ele ia ver como montar então essa equipe, se a equipe vai ser mais vertical, se vai pressionar por mais tempo. O Abel que não quis confirmar os 11 que começam essa partida. Quando foi perguntado ontem na entrevista coletiva, ele disse: vocês devem achar que eu sou burro, mas disse que não repete escalações, muitas vezes até para surpreender o adversário em pequenas nuances. Então fica a expectativa dos 11 que o Abel vai levar a campo, lembrando que ele disse também que o Paulinho não tem condições de jogar mais que 30 minutos e confirmou então que o Paulinho não começa entre os 11. Assim, o que já era esperado, é visível que o Paulinho não tem condição de, infelizmente, ajudar o Palmeiras por uma faixa maior de tempo. O jogo de hoje, e o Abel falou sobre as diferentes estratégias, né?
entre ter muita posse de bola ou menos posse, em ter posses mais longas ou posses mais curtas, um ataque mais vertical ou um ataque mais posicional para tentar empurrar o time para trás, a impressão que dá é que o Palmeiras hoje vai querer empurrar mais o Al-Ahly para trás, tentar construir a vantagem a partir daí e depois dosar o ritmo até por causa do calor, para o Palmeiras ser o dono do ritmo do jogo. E a ideia, o Abel sempre tem tentado colocar os seus times, o Palmeiras, para começar muito forte os jogos. A gente tem dúvidas sobre a escalação, eu venho falando aqui desde segunda-feira que para mim é jogo para o Flaco Lopes e pegando assim pequenas percepções desses últimos dias, eu acho que as coisas estão direcionando para esse lado e aí talvez o Vitor Roque, talvez não, né? O Vitor Roque perderia espaço. Acho que existem jogadores que têm que dar mais resposta. O Felipe Anderson é um cara que eu queria que desse mais resposta, tecnicamente muito bom, defensivamente sofreu junto com o Giai, com o lado esquerdo do Porto no jogo de domingo, mas com a bola é um cara que eu queria que fosse mais participativo, porque ele é importante para o Palmeiras ter um pouco mais de construção pela direita, tem a associação, não depender só do Estevão. A gente espera que o Palmeiras mantenha o ritmo, a intensidade que teve contra o Porto, porque não vai ser um jogo fácil, o Palmeiras é melhor que o Al-Ahly, mas o Al-Ahly é um time muito competitivo, que tem um técnico novo, né? O espanhol José Riviero acabou de chegar, fez só um jogo à frente da equipe, o Abel tem 5 anos à frente, mas é um time competitivo que se o Palmeiras não tiver ligado o tempo inteiro, o Al-Ahly tem potencial para machucar. Então vai depender de um Palmeiras muito alerta hoje. O Ribeiro até falou sobre a comissão técnica, né, do Abel, que já está há muito tempo, tem mais de 300 jogos no comando do time. Até perguntei para o Abel Ferreira sobre isso. Ele disse que vocês, num olhar, já sabem o que fazer, que quase não precisam conversar dentro de campo. O Abel falou também que muitos jogadores chegaram. Enfim, também elogiou ali o Ribeiro do Al-Ahly, que acabou de chegar, como o Zupac disse. O Zupac falou agora também sobre o Vitor Roque. Ontem o Zupac perguntou para o Abel sobre esse jogador especificamente. O Abel vai falar sobre isso agora no 360. E também do retrospecto contra o Al-Ahly, porque as equipes já se enfrentaram em 2 oportunidades em mundiais. No primeiro jogo foi empate, mas o Palmeiras acabou perdendo nos pênaltis. E no segundo mundial, o Palmeiras conseguiu ali a vitória e foi para a final. Então o Abel Ferreira chega agora no 360. Somos velhos conhecidos. O vosso guarda-redes e o vosso lateral direito, por exemplo, ainda são os mesmos. Temos o máximo respeito, acho que é uma equipa extremamente bem treinada, bem organizada, tem bons timings de contra-ataque, tem um centroavante alto, rápido, que ataca muito bem a profundidade, mas estamos preparados. Amanhã é um desafio novo, é uma história nova, um jogo novo, num grupo extremamente equilibrado onde tudo pode acontecer. Como te disse, estamos à espera de um grande desafio, de um grande jogo, saber lidar não só com o nosso adversário, mas também com as condições climatéricas para poder chegar ao final com um resultado positivo que para nós passa por vencer o jogo. Ele é um jogador mais da profundidade. Quando jogamos com uma equipa como foi o Porto nos últimos 15 minutos, que se fecha em cima da área, o espaço nas costas, não há tanto espaço nas costas. A altura e o jogo aéreo não é o forte dele, nós sabemos qual é o forte dele. É um jogador jovem que precisa disto, precisa de jogar, precisa que um clube como o Palmeiras que o foi buscar, que lhes abriu as portas e que acredita nele. Fica então essa dúvida que o Abel vai montar para a partida de hoje, em que o Palmeiras precisa ser mais eficaz, Abel. Zupac, a gente acompanhou aí a última frase do Abel Ferreira agora, falando sobre o Tigrinho, o Vitor Roque, dizendo que é um jovem, o Palmeiras apostou e ele precisa jogar. Você imagina que ele, então, seja o titular de novo? Olha, Abel, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. Porque no começo da resposta, qual foi a minha pergunta para o Abel sobre o Vitor Roque? Foi, Abel, o Vitor Roque é um cara que visivelmente, do ponto de vista tático, ele entrega, né? Então ele faz pressão sem bola muito bem, ele faz leitura de espaço, faz diagonais para receber essa bola, é um cara de intensidade. Mas tecnicamente, na hora de decidir o jogo, ele está entregando menos. Esse é um campeonato de tiro curto, onde uma decisão, uma mudança, uma manutenção de esquema mais longo pode custar. Mas é um menino de 20 anos, onde você tem que ter paciência. Como administrar toda essa equação com tantas variáveis? E ele falou isso, que é um menino que vai ter todo o tempo do mundo, que o Palmeiras vai apostar nele, mas essa é uma percepção que eu tive
de um olhar mais amplo, não por olhar de agora, porque no começo da resposta ele fala, olha, eu sei que tipo de jogador que ele é. Ele é um cara para jogar em profundidade, ele é um cara para atacar as costas da linha defensiva, como ele fez contra o Porto. A partir do instante que o jogo do Porto virou mais um ataque contra a defesa, até porque o Porto cansou, ele tirou o Vitor Roque e colocou o Flaco Lopes porque foi mais um jogo de bola na área. O time melhorou. E o time melhorou, assim. Eu tenho a impressão que. E aí a grande questão para entender se o Vitor Roque vai jogar ou não é como o Abel lê o jogo de hoje. Se ele lê o Al Ahly como um time que vai dar espaço em profundidade pro Palmeiras atacar, se ele entende assim, o Vitor Roque vai jogar. Ou se ele entende que vai ser um jogo mais de um Al Ahly e o Palmeiras buscando espaço. Se essa for a leitura, vai jogar o Flaco Lopes. O meu entendimento é que esse segundo cenário é o mais provável para o jogo de hoje. Não por característica do Al Ahly, mas por imposição do Palmeiras. Eu estou acreditando mais no Flaco do que no Vitor Roque por uma questão de proposta de jogo. E porque na prática o Flaco Lopes vem entregando mais gols do que o Tigrinho, Abel. Antes de ouvir os amigos do estúdio também sobre essa questão Flaco Lopes ou Vitor Roque, eu fui pesquisar quando um amigo egípcio torcedor parou aí, vocês conversaram com ele, ele falou que são 120 milhões de torcedores do Al Ahly. Eu fui ver aqui a população do Egito. 114 milhões. Tem fora do Egito. Não é? Tem fora do Egito? Você Tem. acreditou nos 120 milhões? Mas Ô, Abel. se o que torce pro Zamalek, Então. Ô, Abel. times. Ó, o Zupac tá chamando. Fala, Zupac. Até, inclusive, convido o fã de esporte. Tem um vídeo contando um pouco essa história no Instagram da ESPN. Porque, assim, o que eu li e ouço há muito tempo é que o Al Ahly, como clube, considera a sua torcida, não de 120 milhões, né, porque é maior que o Egito, mas ela considera a sua torcida como se fosse um pouco menos da metade da população. 50, um pouco mais de 50 milhões, mas ainda assim é muita gente, né? A própria FIFA, sempre que fala sobre o Al Ahly, fala em 30, 35 milhões. Só para o Fansport ter uma ideia, nas pesquisas que a gente vê no Brasil, o Flamengo trafega entre 40 e 45 e o Corinthians entre 30 e 35. O Al Ahly entende que ele tem mais do que o Flamengo e a FIFA entende que ele está no patamar do Corinthians. Eu não sei qual é a verdade. O que eu posso dizer é o termômetro de agora. Domingo, eram 10 palmeirenses para um portista. Aqui tem mais gente de vermelho do que de verde por enquanto. O que tem de camisa vermelha chegando e bandeira aqui, a gente vai ter estádio dividido, aparentemente, ou um pouco mais egípcio, pela amostra de agora. Faltam aí menos de 2h30 para o jogo. O Zupac. Então, daqui a pouco a gente volta a falar do Vitor Roque e do Flaco Lopes. Já que a gente está nesse assunto de torcida, que também é um assunto muito legal, até por toda a festa que a torcida palmeirense tem feito nesse Mundial de Clubes, a gente tem imagem de torcedores palmeirenses na Brooklyn Bridge. Olha aí, ó. Essa imagem de ontem, que é uma ponte, um lugar turístico ali, se eu não estou enganado, ligando Manhattan ao Brooklyn. É isso, né? Isso. É a ponte do que é um ponto turístico famosíssimo de Nova York. Então essa ponte do Brooklyn não é aquela da Avenida dos Bandeirantes ali que liga, passa pela Avenida Santa Amaro, não é? E ali é um lugar... A ponte do Brooklyn de Nova York. É bonita a ponte, bonita. E é bonita e é um lugar instagramável, como diria o Eugênio Leal, que dá muitas fotos bonitas mesmo ali da região e tal. Bem, não é a ponte do Limão, nem a ponte da Pompeia, que são mais próximos ali. Palmeiras. Olha só, todo mundo com celular, mas realmente milhares de palmeirenses que viajaram, ou muitos também que moram nos Estados Unidos. E essa imagem de agora cedo, numa estação de metrô, deve ser, né? Uma estação de metrô próxima ao estádio. Qual que é a estação? Penn Station. Penn Station. De Pensilvânia. Penn Pennsylvania. Assim, a Penn Station é uma estação que ela é uma estação de metrô, mas também é de trem. Então, quando você vai de Nova York para Nova Jersey, o estádio, o MetLife Stadium, fica no estado da Nova Jersey, do outro lado do rio. Você tem que ir até a Penn Station para de lá pegar o trem para ir para o estádio.
E essa Penn Station também, como é uma estação meio central, tipo a Estação da Luz, vai, aqui para quem é de São Paulo, vai, ou a Central do Brasil para quem é do Rio. Lugar de fazer baldeação. É um lugar de muita baldeação, tem muita linha de metrô que passa lá, tem essas linhas de trem que vão para Nova Jersey, inclusive para o estádio. Se fosse na Alemanha, seria Hauptbahnhof. E também é um lugar, eu não sei se está sendo o caso agora, mas tem hotéis lá perto e não sei porquê, mas assim, operadoras de turismo no Brasil adoram botar turista brasileiro que vai para Nova York hospedado em algum hotel ali do lado da Penn Station. Entendeu? Então, assim, tem o Pennsylvania Hotel, tem vários hotéis ali, tem muito brasileiro que normalmente fica nesses hotéis, eu não sei nem se é o caso. Então, dá a aglomeração de palmeirense ali, é natural indo pro estádio, que é do lado também do Madison Square Garden, onde joga o New York Knicks, New York Rangers, né? Muitas lutas de boxe. Muita luta de boxe, muito show. Na estreia do E Al-Ahly, também sai o trem da Penn Station, o torcedor vai de metrô, de onde ele estiver até a Penn Station, e da Penn Station sai um trem que vem aqui até a porta do estádio. Olha só. na estreia do Al-Ahly no Mundial, 0-0 contra o Inter Miami, aliás, os dois jogos do grupo foram 0-0. Hard Rock Stadium em Miami, quase 61 mil pessoas. Al-Ahly, Inter Miami, 60.927 pessoas, quase 61 mil. Estreia do Palmeiras, nesse estádio aí, né, em Nova Jersey, MetLife Stadium, 46.275. Eu imagino casa cheíssima nesse jogo de hoje, porque torcida do Palmeiras em grande número, entusiasmada. Torcida do Al-Ahly, segundo um amigo lá, o egípcio, 120 milhões. Eu acho que ele contou com os secadores que vão estar torcendo pro Al-Ahly hoje. Torcida do Zamalek. Zamalek? Não, é que os 35 milhões de torcedores do Al-Ahly, mais os 35 milhões de corintianos. Isso. Se você bota mais alguns bons milhões de São Paulinos aí, dá os 120 dele. Tem alguma estimativa, Zupac e Roberta? Ou por enquanto não, de público? Por enquanto não, mas a gente acredita nesse estádio lotado também hoje, estádio dividido no primeiro jogo, né, contra o Porto, foram mais de 40 mil? Não, foram 46 mil. 46 O estádio mil. cabe 82. Então hoje também é uma expectativa de um público. Acho que mais de 46 Sim, a gente mais vai de ter. 46. Mais de 50 mil, fatalmente, aqui no MetLife. E é um estádio muito grande. E o Abel até falou, né? Assim, o público de domingo foi muito bom. Mas como o estádio é muito grande, parece que não foi, porque foi metade. Mas é uma média maior do que o Palmeiras tem no Allianz, pela questão da capacidade mesmo. Então acho que hoje a gente vai ter uma noção de um estádio mais cheio e vai estar uma festa muito bonita. Vamos voltar então para a questão do ataque. Bira, sua visão. Flávio Lopes, Vitor Roque. Flávio Lopes. Até porque é um jogo que o Palmeiras tende a ter menos espaço no ataque, porque o Porto vai para um jogo franco contra o Palmeiras, e foi para um jogo franco. No final, só que o Porto fica mais acuado. O Al-Ahly acho que tem de fazer um jogo que ele especule mais, em que ele fique um pouco mais atrás. Então o Palmeiras vai ter que ter, por exemplo, talvez tenha que ter mais força para o jogo aéreo. Coisa que o Vitor Roque, o próprio Abel, falou que não é o forte dele. Então eu imagino o Flávio Lopes, pelo menos é o que um caminho que eu seguiria. Johnny. Entendo e compreendo os argumentos de Gustavo Zupac e de Birato Leal, mas eu iria de Vitor Roque mais uma vez. Por quê? Porque, pensando na qualidade mesmo, como jogador, é mais jogador que o Flávio Lopes. É uma baita sinuca pro Abel, inclusive, porque se ele botar o Flávio Lopes como titular, vai ter a cornetagem que o Flávio Lopes sempre tem. Se ele colocar o Vitor Roque, vão reclamar que tinha a opção do Vitor Roque. Não tem cornetagem se acertar. Ainda mais Palmeiras, esquece. Vai a cornetagem. E o cara entra, faz gol, tá tudo Mas certo. assim, Se por não faz, qualidade... por que não pôs o outro? O próprio Abel disse na sonora que a gente escutou da pergunta do Zupac, falando ele precisa de minutagem, e esse pra mim é o jogo do Palmeiras no Mundial. O Palmeiras precisa vencer, e eu acho o Vitor Roque mais jogador. Tem a questão do cabeceio, da bola aérea, etc, mas o Vitor Roque também tem um poderio de finalização que ainda não apresentou no Palmeiras, é verdade, mas ele possui. Então eu iria de Vitor Roque de novo. Essa questão de corneta eu acho engraçado em relação também a alguns palmeirenses, claro que não são todos, mas a questão dos laterais. Opa. Que o pessoal fala dobra de laterais, e às vezes é um lateral que nem tá jogando de lateral, tá jogando de zagueiro, enfim, ou outro lateral que tá jogando de ponta. Na final da Libertadores jogou, não foi Marcos Rocha e Mike? Contra o Flamengo? Deu certo. Deu certo. Aí quando ele põe dois jogadores de origem inicial e lateral e não dá certo, o Palmeiras perde, sempre tem uma meia dúzia de corneta. Essa dobra de lateral do Abel! Sempre tem. Mas vamos voltar. Eugênio, Vitor Roque ou Flávio Lopes? Você percebe, Abel, que eu já estive mais sozinho nessa discussão, né? Ele gosta.
É verdade. Você tá ganhando companheiros. Discussão aqui a discussão que tem aqui há meses. É mesmo. Mas eu gostei, por exemplo, desculpa, Eu não gostei mudo a minha do posição. argumento do Bira e até do Zupac, que foi parecido, ou praticamente o mesmo, analisando a circunstância do jogo. Realmente, Adversário, o né? Flaco Lopes para uma bola aérea, ele é melhor. E o Flaco Lopes, ele fica mais enfiado na área. Vai mais, vai Mas eu mais. concordo com o Johnny. Ah. O Vitor Roque é muito mais jogador que o Flaco Lopes. Entendi. Você não mudou de ideia. Não, eu vou no melhor. É isso, Abel. E outra, Ô, ele não Abel. tem perdido gols. A bola não tem chegado pra ele. Flaco perde. Quem perdeu gols lá contra o Porto não foi o Vitor Roque, não. Foi Estevam. Foi o Estevam. E ó, tem torcedor. O senhor quer mudar o meu palpite? Não, Vou não, mudar, é que eu achei que você tava mudando. Eu quis ouvir mais, mas você Não. caminhou num sentido, de repente pegou uma curva, virou pro outro lado, só pra bater aqui e falar, não muda, é o Não sou teimoso, tigrinho e tal. não sou teimoso como você, pô. Não, Vai na pô, Zupac. tem a minha opinião, só isso. Roberta, Que a galera tá chegando aqui, a gente ouviu um egípcio, né, Benta? Sim. Agora é hora de ouvir o lado verde da história. É isso. E tem um bebezinho Pode vir aqui aqui mais pertinho. que nossa produtora Clara já perguntou o nome desse bebê. E qual o nome dele? Eu quero que você fale, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Abel. Não, o bebê chama Abel ou você chama Abel? O bebê. chama Abel. Em que ano que ele nasceu? Deixa eu entender isso aí. Ele nasceu ano passado. Ano Isso é nasceu verdade. campeão de muita Já coisa. nasceu campeão. Como é que foi essa decisão? A gente, no final de 23, a gente descobriu que minha esposa estava grávida e que se o Palmeiras fosse campeão daquele campeonato da remontada, o nome seria Abel. Ganhamos e, consequentemente, ele é o Abel. E cá entre Foi a ideia. Foi minha, mas o consentimento é todo da mãe, né? Ele tá falando, Você foi uma foi negociação tranquila ou foi uma negociação tensa? E ela tá grávida de novo. O próximo filho, Luiz Felipe, em homenagem, é claro, a Luiz Felipe Scolari. Ai, E esse Abel que tá no seu colo é tão temperamental quanto o nosso Abel aqui do Palmeiras? Não, ele é muito calmo, ele é muito bonzinho, ele não tem nada pra reclamar não. Agora o Abel, ele pode dar uma acalmada. Palpite pro jogo de hoje? 1-0 sofrido, mas nós vamos em frente. Parabéns, divirta-se e que o Abel seja tão vitorioso quanto o Abel Ferreira. Muito obrigado para todos nós. Um grande abraço. Que gracinha! Que gracinha! Em homenagem ao Abel Ferreira, mas também ao grande Abel Neto. opa, muito obrigado. muito legal. Golaço da Clara, hein? O menininho ali, ele falou que foi em homenagem à remontada, quando o Palmeiras passou o Botafogo. É. Poderia ter sido o Hendrick, o nome dele. Henrique. Aí eu acho que a batalha ia ser mais tensa pra A chamar ele. negociação seria mais trabalhosa. Trabalhar essa negociação. Porque o nome é diferente. Não, realmente, Abel é mais bonito Abel, que Hendrick. Ah, Vocês têm razão. lógico. Obrigado, Você é um suspeito Roberta. pra emitir essa opinião. Obrigado, Roberta. Valeu, Zupac. Bom trabalho para vocês. Beijo, obrigada. Ah, Roberto, bem lembrado pelo Eugênio. Tanto a Roberta quanto o Zupac, daqui a pouco eles voltam com mais informações ao vivo já dentro do Agora, Sport só uma Center. coisa, ó, os nossos repórteres que estão pelos Estados Unidos no Mundial já acharam o mini Abel, já acharam o mini Dejan Petkovic, né? Tô querendo ver, sei lá, o mini Fred, né? Do Dembélé. Fluminense. Não, do Fluminense, o mini Fred do Mini Fluminense. Donizete, você quer também? Igor, O mini Túlio, alguma coisa. É que o Igor vai ser muito novo, né? Sei lá, recém-nascido. o mini Tiquinho, Esse alguma Abel coisa. aí também é recém-nascido, muito novinho. profundo da exploração do Palmeiras. Depois do título do Botafogo não vai ter. Pode pôr na tela aí. Unidos. O Palmeiras e tanta gente, de Hendrick, campeão brasileiro, de Evair, de Edmundo. Hoje, será que vem com Vitor Roque ou vem com Flaco Lopes? Na nossa tela, é uma provável escalação, está o Vitor Roque. Ao lado de Everton, Giai, Gustavo Gomes, histórico zagueiro do Verdão, que já teve ninguém mais, ninguém menos que Luiz Pereira, um dos maiores de todos os tempos para mim. Murilo, Felipe Anderson, Richard Rios. Já tem gente lá na Europa de olho no Richard Rios, hein? Aníbal Moreno, Piquerez, Estevão, Maurício e Vitor Roque. Hoje vai ter gol do Estevão. Do Estevão? Vai ter gol. Achei que você falava do E do Tigrinho também. E do Flaco Lopes também. Que isso? 3? 3. É isso aí, torcedor Alviverde. O Palmeiras que enfrenta o Al-Ahly daqui a pouco. Já pensando na classificação, né? Palmeiras só depende dele. Tem que vencer para garantir a primeira colocação aí. Claro, ainda tem mais um jogo à frente, mas vencendo hoje dá um passo enorme para as oitavas de finais. Creio que o time do Lionel Messi, que o Palmeiras pega na última rodada,
não será tão complicado caso o Palmeiras vença a partida de hoje. Não pode dar oportunidades para o adversário. O adversário é uma equipe também bastante qualificada, né? Apesar do favoritismo do Palmeiras, o Palmeiras tem que entrar concentrado. Não pode achar que já está ganho. Tem que fazer a parte dele, vencer ou vencer. Não pode perder porque perdendo fica muito difícil da classificação. Tem um jogador que pode levar muito perigo ao Palmeiras, que é o jogador Trezeguet do time do Al-Ahly. Joga na ponta esquerda, apesar de ter perdido o pênalti. Vi muita qualidade daquele jogador. O Palmeiras não pode dar contra-ataque, que é um jogador de muita qualidade. No 1 contra 1, vi que ele tem qualidade e pode surpreender. E o Palmeiras aí tem que jogar com força total. A escalação, eu acho que não terá surpresas, né? Provavelmente será a mesma escalação do time que enfrentou o Porto, a não ser que o Abel esteja pensando diferente, né? Caso o Al-Ahly jogue de igual para igual com o Palmeiras, ele vai deixar o Vitor Roque. No pensamento dele, né? Já no pensamento dele, se o time do Al-Ahly for jogar mais fechado, creio eu que ele vai colocar o, que nem falado aí no programa, vai colocar o Flaco Lopes justamente para as bolas aéreas. O Flaco Lopes é muito bom e pode levar vantagem em cima dos zagueiros do adversário. E aí, torcedor, qual a sua opinião? Palmeiras vence hoje ou será mais um jogo complicado? Já peço a ajuda de vocês e se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Alviverde.